Olá, seja bem-vindo a esta aula que tem como tema como escolher cabos e condutores em projetos elétricos. Quando estamos a elaborar um projeto elétrico, chega uma fase que temos que escolher cabos e condutores para alimentar circuitos de iluminação, tomadas, máquinas, dispositivos de comando, de controle, motores, por aí em diante. Então, o objetivo da aula de hoje é nos dotar de conhecimentos suficientes para podermos saber escolher um cabo de acordo com as suas especificações e a aplicação onde esse cabo será usado. Então, cabos são fios por onde a corrente elétrica circula em circuitos elétricos. São estes cabos feitos de materiais ou ligas metálicas, onde, dependendo da aplicação, podem ser de cobre, alumínio ou outro tipo de metal, isto em função do papel que os mesmos irão desempenhar na instalação elétrica. Então, cabos ou condutores são fios por onde a corrente elétrica circula em instalações ou circuitos elétricos. E esses fios aí podem ser feitos de cobre, alumínio ou outro tipo de material, dependendo da aplicação onde nós iremos usar. Há certas aplicações onde o melhor cabo a ser usado é de cobre, há certas aplicações onde o melhor cabo a ser usado é de alumínio, há certas aplicações onde o melhor cabo a ser usado não é de cobre, nem de alumínio, é de outro tipo de material. Durante a aula de hoje vamos perceber melhor esses aspectos. Nós aqui em específico vamos falar apenas de dois tipos de cabos, que são os cabos largamente usados na indústria de instalação e manutenção elétrica, que são nomeadamente os cabos de cobre e os cabos de alumínio. Cabos de cobre são cabos resultantes de ligas metálicas, onde temos maioritariamente o cobre como metal principal e outros metais como auxiliares para melhorar as propriedades do mesmo. Da mesma forma, temos tipos de cabos de cobre que são largamente usados na indústria em instalação e manutenção elétrica. Importa referir que estes cabos podem ser achados no mercado na forma flexível ou na forma rígida. Ou seja, os cabos de cobre são cabos que são formados de mistura de metais, onde misturamos metal de cobre ou outro tipo de metal. Agora, alguém poderá perguntar por que faz-se misturas de metais? Faz-se misturas de metais para poder-se melhorar a qualidade do condutor. Porque o condutor é feito de dois tipos de propriedades, que são propriedades elétricas e propriedades mecânicas. Nós procuramos reduzir ao máximo a resistência elétrica e melhorarmos a resistência mecânica. Porque se aumentamos a resistência mecânica e aumentamos a resistência elétrica, o cabo será forte, sim senhor, mas o cabo vai apresentar muitas perdas porque não vai conduzir a corrente elétrica como deve ser, porque ela tem uma alta resistência elétrica. Mas se a resistência elétrica for baixa e a resistência mecânica também for baixa, o cabo vai conduzir muito bem a corrente elétrica, porém será fraco. Qualquer movimento, qualquer manobra, vamos quebrar o que? O cabo. Então, precisa-se fazer mistura com outros metais, de modo que possa se equilibrar essas duas propriedades elétricas e propriedades mecânicas. Agora, um outro aspecto interessante que nós temos que perceber é que os cabos de cobre eles podem ser achados na forma flexível, assim como podem ser achados na forma rígida. O que é isso de forma flexível? Forma flexível é quando o cabo é multifilar. Vejamos este exemplo. Temos aqui um cabo flexível. O cabo flexível ou condutor flexível é aquele que dentro dele encontramos muitos filamentos de secção reduzida, em que juntos esses filamentos constituem uma secção desejada. Para este caso aqui, creio eu que seja 2.5 ou 1.5. Mas para que possamos chegar a esse 2.5, precisamos juntar muitos condutores com uma secção reduzida. Esses condutores têm uma vantagem específica. Esses flexíveis, eles sofrem menos a ação da dilatação linear. Não é que não sofrem ação da dilatação, sofrem, mas sofrem menos em comparação com os condutores rígidos, e eles são flexíveis, permitem fazer manobras e poupam espaço. A seguir nós temos os condutores rígidos, que são os condutores largamente usados em instalações elétricas residenciais, prediais. Cá em Moçambique usa-se muito esse tipo de cabos, né? Por quê? Porque eles são muito acessíveis em termos de preço, eles têm um ótimo custo-benefício. Ou seja,
o preço deles é barato comparativamente aos cabos flexíveis e eles também proporcionam uma boa qualidade. Comparando o cabo flexível e o cabo rígido, não tem diferença nenhuma em termos de condutibilidade, em termos de propriedades elétricas e propriedades mecânicas. Porém, o cabo flexível acaba ganhando uma certa vantagem devido à sua capacidade de flexibilidade. Ele facilmente pode ser maleável e, de certo ponto, acaba ganhando uma pequena vantagem no aspecto de propriedades mecânicas, porque o cabo rígido nós não podemos dobrar muitas vezes, ele vai acabar quebrando, enquanto que o cabo flexível ele pode ser dobrado infinitas vezes que ele não vai quebrar devido à sua flexibilidade. Agora, tipos de condutores de cobre. Nas instalações elétricas nós encontramos vários tipos de condutores de cobre, onde estes mesmos condutores de cobre podem ser encontrados na forma flexível, assim como na forma rígida, né? O primeiro tipo de cabo é o cabo PBT, depois encontramos o cabo PBMR, cabo LV, cabo VAV, o cabo XLPE. Vamos entender, vamos ver a constituição ou a forma física desses cabos. Trouxe aqui algumas fotos. Temos aqui, por exemplo, o cabo PBT. O cabo PBT é muito usado em instalações elétricas residenciais. Esse que eu estou a circular agora. É um cabo muito usado para alimentar circuitos de tomadas, iluminação, uso específico, por aí em diante. Temos também o cabo PBMR. O cabo PBMR pode ser achado na forma flexível, assim como também pode ser achado na forma rígida. Para este caso aqui, esse exemplo, eu só mostrei a forma flexível, mas também pode ser achado na forma flexível, assim como rígida. É muito usado em instalações elétricas residenciais para alimentar quadros elétricos, mas também para alimentar máquinas em específico, alimentar motores ou outro tipo de máquinas. A seguir temos o cabo LV. O cabo LV é muito útil em postos de transformação. Na saída do lado de baixa tensão, ou seja, no secundário do transformador, onde temos geralmente uma tensão de 400 volts, ou seja, 380 a 400 volts, e uma certa quantidade de corrente que depende das propriedades do próprio transformador, usa-se esse tipo de cabo para alimentar as 4 pontas da saída do transformador, 3 fases e um neutro. Então, usa-se este tipo de cabo para alimentar os fusíveis e passarmos para os procedimentos subsequentes. Geralmente, usa-se esse tipo de cabo. A seguir, temos o cabo VAV. O cabo VAV também é usado para alimentar quadros elétricos ou para alimentar instalações elétricas, principalmente por via subterrânea. Por quê? Porque ele tem uma proteção contra, como podemos dizer, contra efeitos danosos, né? Ele tem essa camada aqui, como podemos ver, de arame que está em volta do mesmo cabo, que de certa forma protege o cabo contra certos efeitos, pedras, alguns metais que possam incidir sobre o cabo. A seguir temos o cabo XLPE. Este cabo também é muito útil para redes de média tensão, quando pretende-se alimentar um certo transformador, principalmente aqueles que nós chamamos de monobloco. Usa-se esse tipo de cabo porque esse é um cabo próprio para a alimentação subterrânea. Se nós formos a ver, ele também tem um isolamento apropriado, e nós vemos que o enfoque nesse tipo de cabo nem está na secção, mas sim no isolamento, o que significa que ele leva grandes quantidades de tensão e pequenas quantidades de corrente. E nós vimos também que ele tem um arame em volta de si para proteger contra efeitos danosos. E por fim temos o último tipo de cabo, que acredito que todo eletricista se familiariza com esse tipo de cabo, que é o cabo PVC. O cabo PVC é muito comum em instalações elétricas, principalmente em circuitos de iluminação. Em casas onde não temos placa, onde a cobertura não é de betão, mas sim de chapas, costuma-se usar esse tipo de cabo para alimentar as lâmpadas. Vamos aqui avançar para outros aspectos. Agora vamos falar de cabos de alumínio. O que são cabos de alumínio? Cabos de alumínio são resultantes de ligas metálicas, onde temos maioritariamente o alumínio como metal principal e outros metais como auxiliares para melhorar as propriedades do mesmo. Da mesma forma, temos tipos de cabos de cobre, temos também cabos de alumínio que são largamente usados na indústria de instalação e manutenção elétrica, principalmente em redes
em redes de transporte. Vamos ver bem, redes de quem? De transporte ou geração, transporte e distribuição de energia elétrica. Diferentemente dos cabos de cobre, o alumínio não é dúctil, o que dificulta em termos de flexibilidade ou multifilares do alumínio. Em outras palavras, os cabos de alumínio são usados em instalações elétricas, assim como residenciais, assim como industriais. Não tem problemas, nós podemos usar isso. Porém, eles têm um problema. Eles não são dúcteis, o que significa que eles não têm a capacidade de se dividir em pequenas frações menores, como acontece com o cobre. O cobre nós podemos reduzir em pequenas secções e através dessas pequenas secções formamos um cabo maior. Mas o cabo de alumínio não tem essas propriedades, o que significa que facilmente ele quebra-se. Ele não é muito resistente a manobras, tem fraca resistência mecânica, razão pela qual este tipo de cabo é muito usado em instalações que não precisam de uma manutenção frequente. A manutenção leva um determinado período. Um exemplo claro são as redes de distribuição de energia elétrica. Nas redes de distribuição de energia elétrica nós encontramos linhas, que essas linhas são colocadas lá e para se fazer manutenção leva-se um determinado período, se calhar 6 meses, 1 ano, 3 anos, sem se mexer aquele cabo. É por esta razão que se usa esse tipo de quem? Esse tipo de cabo. Esse cabo não suporta muitas manobras em curto espaço de tempo. Agora, tipos de condutores ou cabos de alumínio. Não é isso? Para cada aplicação em instalações elétricas existe um tipo de cabo ou condutor específico. Desta forma, veremos os tipos de cabos mais usados na indústria em instalações elétricas. Temos o cabo duplex, triplex, tem o quadruplex, mas isso tem a ver com o número, não precisei colocar aqui. Temos o cabo EPR, o cabo nu e o cabo torçado. Vamos ver os exemplos. O cabo duplex, aqui está. Cabo duplex, são apenas 2 cabos de alumínio torçados. O cabo triplex, 3 cabos de alumínio torçado. O cabo nu, que é muito usado em redes de distribuição de média tensão. Temos o cabo EPR, que é semelhante ao cabo XLPR, é usado em linhas de média tensão. Temos também aqui o cabo cabo PVC, o cabo torçado ou cabo ABC. Alguns chamam de ABC, outros chamam de cabo torçado. É muito usado em linhas de distribuição de energia elétrica em baixa tensão. Vamos avançar. Agora, como escolher um cabo para uma aplicação? Nós já vimos o historial de cabos, já vimos os tipos de cabos, já vimos onde que esses tipos de cabos geralmente são usados. Agora vamos ver como escolher um cabo. Suponhamos que temos uma situação em que nós temos que escolher um determinado cabo. Para escolhermos um cabo, precisamos prestar atenção em 3 aspectos. O primeiro aspecto, campo de aplicação. Segundo aspecto, condições de aplicação. Terceiro aspecto, máquina ou circuito onde será aplicado. Vamos. O campo de aplicação refere-se ao local onde o cabo será instalado. Se o cabo será instalado na água, se estará instalado no solo, se estará no ar livre, por aí em diante. Condições de aplicação. Refere-se às condições onde este mesmo cabo será submetido. Se estará submetido a baixas temperaturas, altas temperaturas, local úmido, estará sujeito ao sol, estará sujeito à radiação, a fumo, poeira, por aí em diante. São condições de aplicação. Então, quando nós queremos escolher um cabo, primeiro temos que ver as condições de aplicação e também vermos o local, né? Ou o campo de aplicação. Onde é que este cabo será aplicado? E em que condições esse cabo será aplicado? Em terceira instância, temos que ver máquina ou circuito onde será aplicado. Então, aí temos que ver, este cabo vai alimentar o quê? Vai alimentar uma máquina. Que tipo de máquina é essa que este cabo vai alimentar? Vamos ver aqui o ponto interessante. Refere-se especificamente à natureza do circuito ou máquina que este cabo irá alimentar, observando que temos circuitos resistivos, indutivos e capacitivos. Estes mesmos apresentam suas características e têm termos de comportamento do consumo de energia elétrica diferentes. Em outras palavras, nós podemos ter uma máquina que consome 10.000 watts. E essa mesma máquina é resistiva. Temos uma outra máquina indutiva que consome 10.000 watts. Temos uma outra máquina capacitiva que consome 10.000 watts. Essas máquinas, se nós formos a submeter na mesma rede, tenha a máxima certeza que não vão consumir o quê?
a mesma corrente, mas temos que ter em conta que tem a mesma potência e estão sendo submetidos à mesma tensão. Por que não consomem a mesma corrente? Porque cada tipo de máquina tem sua especificação, cada tipo de fabricação de uma máquina tem sua especificação do consumo de energia elétrica. Geralmente as máquinas indutivas consomem mais corrente elétrica em relação às máquinas resistivas e capacitivas. Então, há que se prestar atenção nesses três aspectos. Olhar onde é que o cabo será aplicado, em que condições o cabo será submetido e qual é o tipo de máquina que eu vou alimentar com este cabo. Agora vamos ver como é que esses elementos influenciam nesses aspectos da escolha do cabo. Temos aqui um exemplo. Um circuito ou máquina tem uma potência de 10 kW e este circuito ou máquina será alimentado a uma rede de 380 volts. Sabendo que a alimentação deste circuito deve ser feita de uma forma subterrânea, dimensiona um cabo para alimentar este circuito. Então temos aqui uma máquina. Não nos disseram que se a máquina é indutiva, é capacitiva ou é resistiva, mas nós sabemos que a máquina trifásica tem uma potência de 10 kW, será alimentada de uma tensão de 380 volts. Eles querem para nós dimensionarmos um cabo para alimentar esta máquina ou circuito. Em primeira instância, para nós podermos dimensionar esse cabo, nós precisamos fazer o quê? Calcular a corrente que esta máquina vai consumir. Então temos aqui a fórmula trifásica que diz que corrente é igual à potência dividido pela tensão vezes a raiz de 3 vezes o cosseno de φ. Não é isso? Onde o cosseno de φ é o fator de potência para esta máquina. Eu vou assumir que esta máquina é uma máquina capacitiva. Eu vou assumir um fator de potência de igual a 0,8. Se eu assumir um fator de potência igual a 0,8, teria uma corrente máxima de 19 amperes. Então, vamos ver o que é isso. Como é que nós podemos dimensionar este cabo? Nós já sabemos que a máquina aqui, o circuito, consome 19 amperes. Então, para nós podermos dimensionar esse cabo, vamos a uma tabela de condutores, onde nós vamos ver que o condutor a uma secção determinada corresponde a uma determinada corrente. Então temos aqui a nossa tabela de condutores. A nossa tabela de condutores diz que um condutor, por exemplo, de 1 milímetro corresponde a uma corrente de 13 amperes se este mesmo condutor estiver dentro de um tubo e a separação deste condutor com outros condutores for menor que a distância da separação for menor que o seu diâmetro. Então, se esse condutor estiver a um ar livre e com uma distância menor que o seu diâmetro, ele vai consumir uma corrente de 17 amperes. Porém, se este condutor estiver ao ar livre com uma distância entre si com outros condutores maior que o seu diâmetro, vai consumir 21 amperes. Mas nós não vamos olhar especificamente no 1 milímetro, vamos olhar nos 2,5 milímetros. Se vamos a ver aqui nos 2,5 milímetros, o condutor de 2,5 milímetros corresponde a uma corrente de 22 amperes. Uma vez que as condições que nos deram no exercício disseram que o cabo deve ser subterrâneo, assumimos que teremos um tubo onde nós vamos introduzir este mesmo cabo e este cabo não terá separação dos seus condutores. Os seus condutores terão uma separação inferior, ao seu diâmetro. Então vamos assumir a primeira coluna que diz condutores enfiados no mesmo tubo. Vamos ver aqui. O condutor de 2,5 consome uma corrente de 22 amperes. Não consome, aliás, o condutor de 2,5 suporta uma corrente máxima de 22 amperes. O nosso circuito quer apenas 19 amperes. Então, aparentemente, este condutor pode servir. Não é o que nós estamos a ver aqui? Vamos continuar para ver. Se aparentemente aquele condutor suporta, então temos que passar para uma outra fase, que é a correção do corrente máxima que esse mesmo condutor pode suportar. Vou abrir um parênteses aqui. Um condutor se disse que suporta uma corrente máxima de 22 amperes, não significa que aqueles 22 amperes serão a corrente máxima que o condutor vai suportar em qualquer instância. Sim, um condutor elétrico, para que ele possa conduzir uma certa quantidade de corrente elétrica acima ou abaixo da prevista, depende das condições que esse mesmo condutor será submetido. Se eu pego um condutor que consome 5 ou que suporta 5 amperes e o colocar dentro da água gelada, depois aplicar 5 amperes, ele não vai derreter. Por quê? Porque quando chegar ao momento de derreter ou de aquecer, haverá uma troca de calor entre o condutor e a água. O condutor só vai entrar em processo de dilatação linear quando a temperatura da água for igual à temperatura do condutor. Aí sim ele vai começar o efeito da dilatação. Mas se eu pego o mesmo condutor e coloco num lugar com uma temperatura elevada, ele pode até não suportar 5 amperes, porque
Antes mesmo dele começar a aquecer devido ao efeito Joule produzido pela corrente que circula, ele vai aquecer por causa da temperatura em que ele está submetido. Então, temos que ver em que condições esse cabo será submetido para podermos corrigir essa corrente. Quem sabe essa corrente pode subir ou quem sabe essa corrente pode descer. Vamos ver as condições desse cabo. Lá no exercício eles nos disseram que o quê? Que a máquina é trifásica. Se a máquina é trifásica, assumimos que temos 3 fases, possivelmente tera e possivelmente neutro. Então vamos assumir 5 condutores. Então, se nós assumimos 5 condutores, chegamos à conclusão de que vamos usar um fator de correção igual a 0,8. Por quê? Porque se nós temos aqui onde diz o número de condutores enfiados no mesmo tubo, o número de condutores enfiados no mesmo tubo é igual a 5. Então está na margem de 4 a 6. Então vamos usar um fator de correção de 0,8. Então já temos o primeiro fator de correção. Vamos ao segundo fator de correção. O que diz o segundo fator de correção? O segundo fator de correção tem a ver com a temperatura ambiente. A temperatura ambiente cá de Moçambique é de 30 graus Celsius. Mas como o condutor será submetido estará embaixo do Sol, assumimos que a temperatura embaixo do Sol é menor em relação à temperatura ambiente, não é isso? Então vamos assumir uma temperatura de 25 graus Celsius. Nós vimos que 25 graus Celsius corresponde a quem? A 94 a 0,94 de fator de correção. Então vamos usar esses dois fatores de correção aqui. Vamos multiplicar 22 amperes, que é a corrente máxima que o condutor 2.5 suporta, vezes 0,8, porque são 5 condutores que estão na faixa de 4 a 6, vezes 0,94, porque o condutor será inteirado e nós assumimos que o solo tem uma temperatura menor em relação à temperatura ambiente, e a temperatura ambiente de Moçambique é 30 graus, então vamos assumir 25 graus Celsius e teremos uma corrente de 19,19. Então nós conseguimos ver que o condutor de 2.5 submetido a essas condições que estamos a falar, de estar inteirado, estar dentro de um tubo, a sua corrente vai reduzir, a sua capacidade de conduzir vai reduzir para 19,19. Então, logo, chegamos à conclusão que este condutor não pode fazer o quê? Não pode servir para alimentar aquela carga. Por quê? Porque as correntes são praticamente iguais. Este condutor não vai durar muito tempo. Então, o que nós temos que fazer? Temos que voltar e irmos para a secção a seguir. A secção a seguir aqui é de 4 milímetros, corresponde a 29 amperes. E voltamos a fazer o mesmo exercício que fizemos aqui e teremos o quê? Uma corrente de 24 amperes. Nós vamos conseguir reduzir de 29 para 24 amperes. E esses 24 amperes servem perfeitamente para alimentar a nossa máquina. Percebemos? Vamos avançar. Então, observamos que o dimensionamento do cabo, assumimos que a carga a ser alimentada é uma carga ômica ou capacitiva, razão pela qual usei o fator de potência de 0,8. Mas vamos imaginar que a carga é indutiva e usamos um fator de potência de 0,5, teremos uma corrente de 30 amperes. Essa corrente ia subir para 30 amperes e seríamos obrigados a usar um cabo de 10 milímetros para alimentar a mesma máquina. Então estamos a ver que a mesma máquina, com a mesma potência, sendo submetida à mesma tensão, só porque baixou o nível de fator de potência, a corrente subiu e tivemos que aumentar a secção do quê? A secção do cabo. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero chamar a atenção para as pessoas que costumam dimensionar cabos em função apenas da potência. Não é isso? Não podemos dimensionar cabos apenas em função da potência. Temos que prestar atenção também na natureza da máquina. Se for indutiva, temos que prestar atenção. Espero que tenham percebido a aula, que a aula tenha sido boa para si. Se você gostou da aula, coloque o seu like, subscreva aqui neste canal para que eu tenha moral de produzir mais vídeos em relação a isso. Aqui abaixo na descrição vou colocar o link onde você pode encontrar esse PowerPoint e os PowerPoints de outras aulas que já foram passadas. Muito obrigado e até a próxima, meu brada.